Quem foi que disse que robôs não sangram? Quem foi que disse que robôs não sentem? Quem foi que disse que Cristiano Ronaldo não sente nada? O jogo de Portugal contra a Irlanda acabou provando justamente o contrário. Se tratou de um Cristiano Ronaldo cada vez mais efusivo, raivoso, mostrando cada vez mais a sua ira, às vezes por ser um cara incompreendido, às vezes por sentir uma pressão dentro dele que talvez ninguém explique. Aquele ódio guardado muitas das vezes se torna descontrole. Cristiano já havia sido palco de grande polêmica na sua entrevista recente no Piers Morgan, onde ele já havia falado algumas coisas, como o fato de considerá-lo como o melhor, e isso já todos imaginavam, mas como também nessa própria entrevista ter dito que seus gols eram todos filmados em discrepância em relação ao Pelé, o que muitos brasileiros não compreenderam, dentre outros aspectos de mais uma entrevista polêmica que muitos repercutiram bem mal. Fato é que Cristiano é uma figura que erra, como todos nós, como todo ser humano. Mas talvez quando justamente um cara que carrega o peso e a representação dele erra dessa forma, digamos assim, de uma forma efusiva, como foi contra a Irlanda, dar uma cotovelada no adversário, certamente isso repercute. Fato é que Cristiano passou por mais uma situação muito delicada na sua carreira, pelo menos em relação à repercussão. Com 40 anos, dar uma cotovelada realmente não foi nada bom para sua carreira. E fato é que diante dessa situação, vimos um Cristiano cada vez mais irritado, mais amargurado talvez, não sei exatamente. Fato é que muitas das vezes o Cris carrega uma herança de Portugal que necessita de uma Copa do Mundo ou mesmo de um povo que quer títulos, títulos e títulos. E até mesmo dentro da sua própria narrativa, ele talvez não se sinta o Cristiano valorizado que pense ser o que mereça ser. Fato é que essa expulsão deixou muita gente de cabelo em pé. Ninguém acreditou realmente que Cristiano teria feito aquilo, mas ele fez. E isso virou uma polêmica das grandes. Por isso que no vídeo de hoje você vai ver justamente isso, sobre isso que talvez mascare uma situação de um Cristiano que tá mentalmente esgotado. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo justamente daqui pra frente no vídeo. Cristiano Ronaldo é sem dúvidas uma das maiores estrelas do futebol de todos os tempos. Sua trajetória é marcada por goleadas, recordes, premiações e momentos brilhantes dentro de campo. Mas ao longo da carreira, também vimos vários episódios de descontrole, nem sempre apenas emocional, mas estratégico, midiático, simbólico. E recentemente, isso voltou a ganhar destaque com sua expulsão pela seleção de Portugal contra a Irlanda. Vamos destrinchar. Justamente nesse dia 13 de novembro de 2025, Portugal enfrentou a Irlanda em um jogo decisivo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Durante a partida, CR7 foi expulso pela primeira vez com a camisa da seleção portuguesa. Segundo os relatos, ele desferiu uma cotovelada nas costas do zagueiro irlandês Dara Ochoa. Inicialmente recebeu cartão amarelo, mas após revisão do VAR, o árbitro mudou para o vermelho. Essa expulsão não é apenas mais um cartão, simboliza de certa forma uma virada dramática na carreira de CR7. Ele já tinha muita experiência internacional, 226 partidas com a seleção, segundo a Renascença. Por isso o momento ganha um certo peso, como se fosse uma falha de controle digna de reflexão sobre sua maturidade, longevidade e a pressão que ele carrega. Além disso, a consequência foi prática. Ao ser expulso, ele desfalca Portugal na próxima partida decisiva, o que complica a campanha para se classificar para a Copa. E a derrota por 2-0 para a Irlanda acende ainda mais os holofotes sobre essa questão de liderança e controle de emoções. Logo após a expulsão, houve um episódio tenso com o técnico irlandês Éamir Haughilson. Segundo ele, a expulsão não teve a ver com ele, a menos que tenha entrado na cabeça. Ou seja, para o técnico irlandês, a provocação ou a pressão psicológica pode ter motivado a reação de Ronaldo, mas não era algo diretamente manipulável por ele. Quando Ronaldo deixou o campo, relatam que ele ironizou o público irlandês com aplausos sarcásticos. Esse tipo de comportamento reativo, provocador, mostra como ele mistura desconforto, orgulho ferido e talvez até ressentimento com os desafios fora de campo. Para entender o descontrole de Ronaldo, não dá para ignorar também sua relação conturbada com a imprensa. Ao longo da carreira, ele protagonizou diversas controvérsias em entrevistas. Em uma coletiva, desabafou: "Eu digo uma coisa e vocês colocam outra no outro dia. Não vou mais falar porque dizem algo que eu não falei." Esse tipo de crítica mostra que ele sente que suas palavras são manipuladas, distorcidas ou usadas contra ele de maneira maliciosa. Ele já afirmou que frequentemente se sente mal interpretado nas entrevistas. Em um momento, declarou: "Eu digo uma coisa e no dia seguinte vocês inventam. Como falar para vocês?
Essa sensação de ser mal interpretado pode gerar frustração e levar a um fechamento com a mídia. Em outro episódio, em coletiva com a seleção, Ronaldo pediu para que os repórteres falassem menos dele. Quando os próximos jogadores vierem aqui, não perguntem sempre sobre o Cristiano, falem da competição, falem deles. Para ele, o foco excessivo da imprensa em sua figura ofusca os outros jogadores e cria uma bolha midiática ao redor dele, algo que na visão dele afeta a dinâmica coletiva. Sobre sua autoconfiança, ele disse em entrevista que se considera o jogador mais completo que existiu, com cabeça, faltas, velocidade, força e tudo. Essa afirmação ganhou críticas, como a de Jamie Carragher, que diz que suas entrevistas são pré-planejadas e que ele as usa para reforçar sua narrativa pública. Em outro momento, ele resumiu sua postura de forma bem direta: "Não preciso me preocupar com o que os outros pensam, eu falo quando quero." Isso reflete uma abordagem muito autônoma e até individualista para lidar com a própria mídia. E certamente alguns fatores acabam explicando muito. Ronaldo sempre se posicionou como um dos maiores de todos os tempos. Ele tem recordes, gols e títulos, mas também, na reta final da carreira, a pressão para provar que ainda tem muito para dar. É a pressão de legado. Essa ansiedade, por uma relevância muito grande, pode gerar reações mais intensas quando algo não sai como ele imagina, como uma derrota decisiva ou uma expulsão. Alguns desses episódios não são apenas explosões emocionais, ele usa a mídia para moldar sua narrativa. Ao dizer que é mal interpretado ou que dizem coisas que ele não disse, Ronaldo se coloca como vítima de manipulação, o que pode reforçar sua imagem de incompreendido, uma figura trágica, grandiosa e resistente. Pedir que não perguntem mais sobre ele nas entrevistas, evitar coletivas, se irritar com jornalistas e até a cotovelada, tudo isso pode ser uma maneira de se proteger. Ele sabe que dar voz demais pode abrir espaço para mais críticas ou distorções. A sua exigência consigo mesmo é histórica. A cotovelada na Irlanda pode ser vista também como uma reação do jogador que não aceita perder ou ser desafiado. Especialmente numa partida decisiva, é uma mistura de competitividade, frustração e talvez orgulho ferido. Com o tempo, a tolerância pode diminuir. Jogadores veteranos lidam com a perda de ritmo, o desgaste físico e a crítica de que já passou. Esses fatores podem fragilizar a paciência de alguém tão acostumado a estar no topo. Em conclusão, Cristiano é com toda certeza um dos fenômenos mais complexos do futebol moderno. Talento puro, ambição gigante, ego monumental e ao mesmo tempo vulnerabilidade comunicativa. A expulsão recente contra a Irlanda não é apenas um momento de descontrole, mas também simbólico. Representa o conflito entre a lenda que ele é e os limites humanos que mesmo para ele se tornam mais evidentes. Apesar do seu apelido de robô, seus desentendimentos com a imprensa e suas entrevistas polêmicas reforçam a narrativa dual. Ele é grandioso, mas muitas vezes incompreendido e humano. Ele fala muito, mas teme que suas palavras sejam usadas contra ele. Ele domina o jogo dentro de campo, mas no teatro da mídia nem sempre tem um controle total. E muitas das vezes, quando o resultado não vem, quando a ira toma conta dele e quando ele vê uma situação sem saída, acaba por esbravejar. O que parece também é que Cristiano às vezes se sente numa barreira incompreendida entre reconhecer quem ele é e às vezes se sentir subestimado. Talvez Cristiano se coloque no lugar em que seus feitos e sua carreira não sejam tão bem reconhecidos quanto merecia ser. Talvez na cabeça dele, ele deveria ser mais compreendido, mais aclamado, mais merecidamente aplaudido. E isso não acontece, frustrando de vez a cabeça e a mentalidade do Cristiano. E por sinal, tem uma mentalidade absurda de treinar, 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 ser o melhor, melhor e melhor. Mas às vezes, nem mesmo a cabeça mais forte do mundo pode aguentar. O que traz com que com certeza foi um erro muito humano e com certeza que deve ser muito criticado do Chris, mas que também tem suas nuances por trás. Fato é que Portugal está bem perto de garantir sua vaga na Copa do Mundo, mas esse episódio certamente marcou pelo fato de envolver um Cristiano muito raivoso e que certamente mostra que no final da sua carreira ele vai dar de tudo para poder fazer a seleção de Portugal ganhar uma Copa do Mundo e certamente marcaria o nome dele na história do futebol para todo sempre, mais do que já fez. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence e vence! Cristiano Ronaldo!
o legado de um cara como Cristiano Ronaldo não vai se apagar tão fácil assim. Ele tem uma trajetória tão grande que fica difícil apenas resumi-lo a um mero jogador de futebol. Ele carrega a herança, ele carrega o sonho de muitas pessoas. E esse peso, o Cristiano vai ter para sempre, porque ele é muito mais do que apenas um jogador para muita gente. Ele é uma inspiração para milhares e milhões de pessoas. E claro, talvez por ser um dos famosos mais conhecidos de todo o mundo, na rede social do Instagram ele já é. E com certeza, uma inspiração não apenas para o futebol, ele furou a bolha. Então certamente, entregar o melhor exemplo talvez pese na cabeça do Cristiano. E sua última Copa certamente está citando isso. Certamente Cristiano em alguns momentos pode estar agonizando, mas ele ainda assim tem que manter a cabeça fria para tentar a última Copa do Mundo por Portugal, que vai fazer de tudo para ver o Cris conseguir esse feito e essa façanha. Mas eu digo para você, o que o Cristiano Ronaldo fez foi infantil ou é apenas uma fase de transição? Ele tá assim pilhado mesmo por conta da carreira, por conta talvez de uma aposentadoria em breve ou mesmo apenas uma coisa de jogo? Comenta embaixo, conta pra mim, eu sou o Zefute. E claro, um vídeo meio rápido aqui pra você, por conta de uma viagem que eu tenho que fazer, então eu tenho que deixar tudo pronto, mesmo que fique um pouco corrido, mas é pela necessidade do tempo. Eu te vejo logicamente no próximo vídeo, valeu!